Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. Você é das pessoas que acredita no acaso ou você é das pessoas que acredita no destino? Pode até dar um nó aí na sua cabeça essa pergunta, eu sei, mas tem uma palavra que separa as duas, que é motivo. No acaso, as coisas acontecem sem uma motivação aparente. Já no destino, tudo acontece por algo maior, como se viesse de um lugar cósmico, onde as coisas já estavam desenhadas. E a história de hoje é uma daquelas que coloca essa pergunta à prova. E a verdade é que não vai ter uma resposta certa no final desse episódio. Você é quem vai decidir no que acredita. O irmão da Rosana era um homem super ativo, que praticava esporte, dançava em comissão de frente de escola de samba e sempre estava com um sorriso no rosto. Aos 41 anos, ele partiu por conta de uma leucemia. Só que aí, com a partida dele, uma coisa que a Rosana fez foi continuar conversando por mensagens com o irmão. E nessa, ela fez um pedido. Aqui, ó, numa mensagem aqui que eu escrevi pra ele no dia 5 de julho. Que obrigada pelo ser humano incrível que você foi. Eu quero que meu filho seja como você. Um homem honesto, íntegro, amável, gentil, amoroso, cuidadoso, inteligente, criativo. E quando eu tiver um filho, ele vai carregar o seu nome. Talvez seja a forma que eu consigo para ter você um pouquinho mais perto de mim de novo. E antes de ir pra história, eu sei que você deve estar ansiosa para entender melhor toda essa história da Rosana com o irmão, mas eu tenho 2 recados aqui para te dar. O primeiro é que você deve estar estranhando que só tem uma voz aqui nesse podcast. Eu sou o Lucas, o Alê, por conta e por questões técnicas, não vai poder estar nesse episódio aqui com a gente, mas mandando toda a energia positiva aqui pra gente poder contar essa história de uma forma bem bonita pra vocês. E o segundo recado é o recado do Apoia-se. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é exclusivo para apoiadores, e receber as histórias tanto em vídeo quanto em áudio com antecedência, para assistir e ouvir e já poder conversar ali com outros apoiadores e com nós dois sobre as histórias, o que tá mexendo e tudo mais aí e reverberando dentro de você, é só entrar no site apoia.se/Histórias de Terapia, fazer sua contribuição mensal e fazer parte desse grupo incrível. Então bora pro episódio. Eu sou o Lucas Galdino, estou aqui sozinho hoje e esse é o Histórias para ouvir lavando louça. Era 2020, no meio da pandemia, quando o Orlando, irmão da Rosana, foi diagnosticado com leucemia. É claro que para todo mundo foi um grande choque, principalmente porque todos tinham o Orlando como uma pessoa muito forte. E justamente por isso, todo mundo tinha fé de que ia dar tudo certo e que ele ia se curar. E foi o que aconteceu. Depois de mais de 50 dias internado e de 5 meses de tratamento, o Orlando estava curado. No exame, mais nenhuma célula cancerígena foi apontada no corpo, para alegria tanto do Orlando quanto da família toda. Ele passou o ano assim, de 2021 super bem mesmo. E aí ele foi voltando às atividades dele, porque ele era professor de dança, ele era designer gráfico também. E aí ele foi voltando para as atividades dele, ele fazia parte da comissão de frente do Rosas de Ouro. E aí ele dançou acho que por 3 anos. E ano passado ele ia dançar também. Acontece que ele internou 2 dias antes. Ele foi pro hospital para fazer exame. E acabou... Quando ele tava indo embora, ligaram pra ele. Volta que você vai internar. Só que tem um detalhe aí. A Rosana não sabia o que estava acontecendo. O irmão dela era bem protetor nesse sentido. E não falou que os exames já vinham dando algumas alterações. O que ele não imaginava era que o plano dele ia por água abaixo em rede nacional. A Rosana estava assistindo a transmissão do carnaval quando viu a coreógrafa do Rosas dando uma entrevista. Sabe aquelas que rolam nos estúdios ali entre um desfile e outro? E aí naquele ano, o tema do enredo do Rosas era justamente cura. E ela resolveu então prestar uma homenagem ao Orlando por ele não ter conseguido desfilar naquele ano. A gente tem um componente que ficou internado. Na quinta-feira eu tive que fazer uma substituição de emergência, que ele apresentou um quadro de leucemia. Então eu queria dizer pra ele que hoje a gente esteve na avenida, Orlando foi pra você. Pra te desejar essa cura, que é muito especial pra nós. Você.
Energia, Orlando. Ô, Helena, emocionou agora, que coisa. Eu não tenho dúvida que quem estava em casa assistindo naquele dia essa entrevista se emocionou muito também, mas claro que para Rosana o sentimento foi bem diferente. Então, eu vi o vídeo, assim, algumas vezes, mas eu não tinha me tocado no que ela tinha falado. Numa outra vez que eu olhei, eu falei, a doença voltou, será? Porque até então ele falou que internou pra fazer exame, né? Ele não comentou nada da alteração que já tava dando. E aí acontece que eu vi o vídeo e falei, Orlando, e aí, o que tá acontecendo? A doença voltou? O que aconteceu? Aí ele desconversou, ele, então, nega, não sei, tô fazendo uns exames aí. E ok, isso foi numa segunda-feira de manhã. À noite, umas 7 e pouco, ele me ligou, falou, nega, voltou mesmo, tá? E aí, aquilo ali foi um baque, assim, pra gente, né? Ele falava que eu era cuidadora dele, né? Porque várias vezes ele me ligava, Rosana, vem aqui me ajudar. Rosana, vem aqui, eu preciso ir no hospital, que eu não tô me sentindo legal. Eu largava o meu trabalho, chamava o Uber e ia pra casa dele. E aí a gente ia pro hospital, às vezes saía do hospital 11 horas da noite, meia-noite. Mas eu não media esforço, assim. Toda e qualquer oportunidade de estar com ele, eu tava. Às vezes eu saía da igreja do culto, assim, no sábado, no domingo. Orlando, tem uma jantinha aí? Ele tem, pode vir. Aí eu ia pra casa dele. E lá a gente passava, às vezes eu ia embora meia-noite, 1h da manhã. A primeira vez que o Orlando ficou internado por tratamento era no auge da pandemia e ninguém podia visitar ele no hospital. O que eles faziam era uma videochamada todo dia com a família inteira para que ele tivesse algum calor humano ali do lado, sabe? Sentindo aquela energia boa que todo mundo estava mandando. Já dessa segunda vez, a pandemia já estava mais controlada, as visitas já eram permitidas e isso deu ainda mais confiança para a família de que o Orlando ia sair dessa de novo. Mas a gente tinha muita fé, assim, de que ele iria ser curado. Assim como da primeira vez ele foi curado, a gente pensou, dessa segunda vez ele vai ser curado também, né? A gente tinha muita fé nisso. E aí essa internação dele foi muito rápida, né? No dia 27 de abril, eu combinei com ele de visitar ele. E aí eu fui pro hospital, passei uma tarde lá com ele. Eu me sinto um pouco mal porque eu não conseguia conversar com ele. Eu ficava olhando assim pra ele, mas eu não conseguia, ter uma conversa assim com ele, né? Enfim, eu fui embora. Aí passou alguns dias, já chegou em maio. Minha mãe veio pra São Paulo, que ela mora em São José dos Campos, e foi visitar ele com o meu cunhado. E nisso ele já tava na UTI, porque a doença voltou com força. E aí ele já estava bastante debilitado, deu bactérias, ele teve dificuldade para respirar e por isso que ele acabou indo para a UTI. Aí minha mãe viu ele e falou, Zana, ele tá muito mal, muito mal. Mas eu não quis acreditar quando ela falou que ele tava muito mal. E aí eu falei com o meu cunhado, eu falei, Márcio, eu posso visitar o Orlando? Aí ele falou assim, olha, Zana, ele não queria que ninguém visse ele nessa condição, mas eu acredito que ele vai gostar de receber. Aí eu falei, então tá bom. Aí a gente combinou, falou assim, você vai no sábado. Ele visitou minha mãe ele e minha mãe visitou ele na quinta, aí eu falei com ele na sexta. Aí eu falei, você vai no sábado, eu vou na terça, né, visitar ele. Aí fechou. Só que acontece, no sábado de manhã, como eu falei, eu sou cristã. E aí eu tava indo pra igreja no sábado de manhã. E aí quando eu tava chegando na hora da igreja, o Márcio me ligou, falou, Zana, o hospital ligou, pediu pra gente ir até lá. E ainda não era pra avisar da morte dele. Naquele momento da ligação, ele tinha acabado de ser entubado. Só que aí, 10 minutos depois, quando a Rosana tava a caminho, o Orlando faleceu. E eles esperaram a gente chegar lá, não ligaram de novo pra dar notícia, né? Esperaram a gente chegar lá pra dar notícia. E ali, sinceramente, o meu mundo caiu, porque meu irmão, ele era, meu melhor amigo, meu pai, sabe? E aí, eu falei pra psicóloga, como que eu vou contar isso pra minha família, pra minha mãe? Era tudo ainda mais complicado, porque a mãe dele morava longe e a avó dela tinha falecido 4 meses antes. No final, ela achou um jeito e as coisas se desenrolaram bem dentro do possível para essa situação, né? Mas o mais difícil ainda estava por vir, que era o dia a dia, sabendo que o irmão não estava mais a uma ligação de distância. A gente sabe que o luto não é algo fácil de lidar,
não importa o quanto a gente se prepare para ele. Cada um vai ter os seus métodos, e para Rosana, inconscientemente, antes mesmo da morte acontecer, ela encontrou uma maneira de continuar conectada com o irmão. Eu escrevia bastante mensagem assim pra ele, e eu tenho aqui as conversas porque eu não conseguia apagar. As conversas assim com ele estão todas aqui, né? Um dia antes dele falecer, eu mandei pra ele: Orlando, bota um cropped e reage, pelo amor de Deus. A gente era muito dos memes, muito, muito, muito. E eu falei: bota um cropped e reage, em nome de Jesus, amado. Vamos lá. Enfim, eu mandava aqui pra ele, falando quanto que eu tava me sentindo mal, quanto ele fazia falta pra mim. Teve uma vez aqui que eu escrevi pra ele: eu acho que a vida me odeia, porque ela me levou você, me tirou você de mim. Eu tinha muita, muita certeza que ele ia ficar bem. Assim como ele ficou bem da primeira, eu falei: não é possível, ele vai ficar bem, o Orlando é forte, ele é saudável. Eu não acreditava que ele tinha ido embora tão cedo. Que eu escrevi aqui pra ele: mesmo passando praticamente 2 meses, eu ainda sonho em receber uma mensagem sua falando que tudo vai ficar bem e que você tá de alta. E é aqui que a gente chega lá naquela pergunta que a gente fez no começo do episódio, porque o Orlando respondeu uma mensagem da Rosana e de um jeito bem especial. Lembra da primeira coisa que a gente ouviu a Rosana falar? Foi que ela mandou uma mensagem pro irmão em julho, 2 meses depois do falecimento dele, dizendo que se ela conseguisse engravidar, ela ia botar o nome do filho de Orlando também. A Rosana era casada há 3 anos e sonhava em ter filhos, mas achava que nunca ia conseguir. Aí depois de 1 mês que ela mandou essa mensagem pro Orlando, seu irmão, de uma maneira simbólica, ela começou a sentir uns enjoos. Teve um dia que eu saí com o Lázaro, meu esposo, pra gente comer um lanche, que eu já tava com muita vontade de comer esse lanche. E aí eu comi, passou meia hora, bateu, coloquei tudo pra fora o lanche. Ele falou: faz um teste. Isso foi numa terça-noite, na quarta-feira de manhã eu já fui, comprei um teste. Aí à tarde eu fiz esse teste e tava lá os 2 risquinhos, só que um risquinho tava muito fraco. Eu falei: talvez não seja, né? Aí eu falei pra ele: não, vamos fazer um de sangue. Aí na quinta-feira fui e fiz um de sangue. E tava lá que eu já estava de 3 meses. Né? Eu mandei a mensagem pro Orlando em julho, eu engravidei em agosto, o mês seguinte. E aí, eu sempre quis engravidar de um menino. Nunca me vi mãe de menina, sempre quis um menino. E aí eu falei: se for menino, vai chamar Orlando. Eu nem perguntei pro Lázaro a opinião dele. Eu só defini que ia chamar Orlando. E aí, fiz o teste, tudo, o de sangue, tava lá que eu tava já de 3 meses. O teste do exame de sangue foi sair, sexta-feira, 5 horas da tarde. Passei uma sexta-feira toda agoniada. E aí, veio o resultado. Contei pra minha família. E quando eles perguntaram: tá, mas você já sabe o nome? Se for menino ou menina? Eu falei: olha, se for menino, vai chamar Orlando. Né? E todo mundo ficou bastante emocionado quando eu falei. Eu e o Lázaro, a gente nunca conseguiu definir o nome de menina. Eu tinha muito certo pra mim que era um menino. Tinha muito certo. E aí, quando foi em novembro, eu fiz o exame de sexagem fetal, né? E aí tava lá que era meu menino, né? Meu Orlandinho. Até aí tudo bem. Você ainda pode falar: engravidou, beleza, é uma coincidência. Ok, pode até ser. Só que não parou por aí. E o curioso, assim, dessa história é que eu engravidei em agosto. 9 meses depois, daria em maio, né? A previsão de nascimento do Orlandinho era pro dia 14 de maio. Era exatamente pro dia que faria 1 ano que meu irmão faleceu. E eu gostaria que ele tivesse nascido nesse dia, porque também seria dia das mães. Né? Eu falei: vai ser perfeito se ele nascer nesse dia. Um dia antes dele, no dia 12 de maio, foi o dia que eu tive pré-natal e tava estourando o prazo do Orlandinho nascer. E a médica falou assim pra mim: vai no hospital e faz o exame de cardiotoco, que é pra ouvir o batimento e saber se tá tudo bem. Porque já tava dando 40 semanas e nada de sinal dele nascer. Eu fiz o cardiotoco, a médica me pediu um ultrassom. Quando ela viu que ele tinha 4,2 kg, ela falou: vou marcar sua cesárea, tá bom?
Eu falei, tá bom. Ela, vou ver se eu marco pra amanhã. Eu fui no hospital no dia 13, né? Ela falou, vou ver se eu marco pra amanhã, dia 14. Ou pra segunda. Eu falei, vê se marca pra amanhã. E ela foi e marcou pro dia seguinte, pro dia 14. Aí eu cheguei no hospital no dia 14, mas teve uma confusão na papelada e acabou que o parto não foi no dia 14. Eles fizeram meu parto no dia 15. Dia 15 de maio. Dia 15 de maio de 2022 foi a última vez que eu vi meu irmão. Que foi o dia que foi o sepultamento dele. Dia 15 de maio de 2023 foi o dia que meu filho nasceu. Eu me sinto como se eu tivesse sido a escolhida, sabe? Pra poder trazer alegria, de alguma forma trazer alegria de volta pra minha família. Tanto que na semana retrasada eu levei meu filho pro meu cunhado ver, né? Ele e meu irmão ficaram juntos por 18 anos, 17 anos. Faltava alguns dias pra eles completarem 18 anos juntos, né? Eu conheci o Márcio, eu tinha 7 anos, né? E aí eu levei o meu filho pra ele conhecer e ele ficou extremamente encantado, né? E ele falou exatamente isso, essa é a vida, né? Tipo, o Orlandinho veio pra mostrar a vida. E agora eu faço a mesma pergunta que eu te fiz lá no começo do episódio. Você é dessas pessoas que acredita no acaso ou você é dessas pessoas que acredita no destino? Óbvio, mais uma vez, não tem uma resposta certa, vai do que bate em você, das coisas que acontecem na sua vida, em como você interpreta todas as situações que se apresentam para você. E não é diferente para a Rosana, né? Ela interpretou tudo o que aconteceu da forma que ela poderia interpretar e da forma que ela acredita que as coisas se dispuseram ali para ela. Eu acho que nessa história aqui o importante é que, por conta de todas essas coisas que aconteceram após a partida do Orlando, o irmão da Rosana, isso deixa claro que essas memórias, elas jamais vão ser perdidas, elas jamais vão ser esquecidas, ele nunca vai deixar de ser amado, ele nunca vai ser esquecido, porque ele tá presente hoje, principalmente com o nome do sobrinho dele, né? Mas também nessas trocas de mensagens que a Rosana teve com ele, de uma forma simbólica, claro. Mas eu acho que esse que é o bonito, é como a gente transforma a nossa dor, a dor de partida de uma pessoa tão querida, de um irmão tão presente na vida da Rosana, em algo que vai ser marcado na memória mesmo, assim, sabe? Seja do celular, através das mensagens, ou seja, quando ela olhar sempre pro seu filho e enxergar ali o irmão, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas, assim, que eu posso tirar dessa história toda. E tem uma coisa que o Alê sempre fala, e que eu gosto muito de repetir, a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, que é da beleza de conhecer alguém que partiu através do olhar de quem ficou e que ama muito essa pessoa. É essa sensação que a gente teve ouvindo a Rosana quando ela contou sobre a história do Orlando. A gente foi atrás da matéria, da reportagem que falava lá sobre ele no carnaval e fomos ver fotos, ela mandou fotos, claro, estão todas as fotos, inclusive, no nosso Instagram, você pode ir lá dar uma olhada. E isso é incrível porque, é o que eu falei, a memória, mas também essa memória deixa ele vivo, ele sempre vai estar vivo enquanto a Rosana, enquanto o Orlandinho estiverem aqui e puderem falar sobre ele, ele vai estar aqui também. E isso chega até me arrepia, pensar sobre toda essa força da memória, né? E aí, como bateu essa história aí do seu lado? O que você acha de tudo isso? A gente tem deixado, quem ouve pelo Spotify, a gente tem deixado uma pergunta ali, vocês podem interagir. A gente tem pergunta o que você achou da história do fulano, do ciclano, né, do personagem do dia. Podem interagir, mandem aí, comentem o que vocês têm achado das histórias, a gente adora ler os comentários. Infelizmente ali não dá pra responder, mas a gente sempre deixa eles públicos pra todo mundo assistir. E se você quiser uma resposta, quiser uma interação, tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook. É só você mandar a sua mensagem lá, que a gente vai adorar saber o que você tem achado, não só da história da Rosana e do Orlando, e do Orlandinho, mas também de todas as histórias que a gente conta aqui. Inclusive, se você ainda não sabe, tá perdido aí, que parei aqui de paraquedas nesse podcast, temos histórias inéditas 2 vezes por semana, no podcast às terças e no YouTube
e no Facebook, enfim, em vídeo, às quintas-feiras. Tem nosso livro também que tá recheado de histórias, a gente agora tá com uma coluna na Cláudia, todo mês vai ter uma história nova por lá, então assim, tem história pra caramba, dá pra você maratonar e se emocionar, se inspirar, conhecer pessoas incríveis que a gente tem o prazer de poder dividir as histórias com vocês. Terça-feira eu tô de volta, junto com o Alexandre, minha dupla aqui, meu querido amigo, que hoje não pôde estar comigo, mas terça-feira a gente tá de volta e a gente tem mais história pra você. Um beijo e cuide-se bem, parafraseando aqui Alexandre. Um beijo!